Bom dia, colegas. Então, sou a professora Angélica, como o professor Cristiano falou, é uma alegria muito grande estar aqui, é um nervosismo também, né? Começar assim já no início, né? De queria que ela vai lá para o final, mas não, está lá na frente, então vamos embora, né? O título, então, a princípio, né, ele veio mudando e está se constituindo ainda, mas se pensa nesse título que é Ciências e Literatura na Pré-Escola, da Imaginação e Curiosidade, Encantamento e Descoberta. A minha orientadora, a professora Andréa Cias Rodrigues. Pronto. Então, como eu já tinha dito, eu me chamo Angélica Rocha da Silva, eu sou natural de Piratini, porém eu nunca morei em Piratini, eu resido em Campo Sul desde pequena, aonde eu cresci, e é onde eu trabalho atualmente com educação infantil pré-escola, manhã e tarde. A minha formação inicial foi magistério, depois, em seguida, eu cursei pedagogia pela Universidade Federal de Pelotas e especialização em coordenação pedagógica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como eu tinha dito, eu trabalho atualmente com educação infantil, manhã e tarde, e eu sou apaixonada pela literatura infantil. Esse gosto pela literatura infantil, ele começou na infância, né? Desde pequena, eu gosto de histórias, e essas histórias, elas começam com as narrativas dos avós, da família, da mãe, que contava histórias, né? Inventava histórias para mim, para o meu irmão, enfim. Não existiam muito recursos, não existiam livros, então essas histórias normalmente eram narrativas, a avó contava histórias de quando ela era criança, histórias de assombrações, lendas, enfim, aquelas histórias que iam cativando e despertando a curiosidade, envolvendo. Depois, posteriormente, eu tive contato com os livros na escola, quando eu ingressei no primeiro ano, porque a minha mãe não achava importante fazer educação infantil, então eu não cursei para a escola, né? Até é uma coisa que eu sou, assim, tenho aquela coisa com a mãe de, por que é tão importante a educação infantil, né? E a professora era apaixonante, eu me lembro dela, depois, quando estava no primeiro ano, que eu enxergava ela sempre tinha muitos recursos e livros e maletas, e aquilo me chamava atenção, né? Então, eu sempre gostei desse assunto, por isso, meu interesse de trabalhar com as histórias e com o ensino de ciências. Sim. Então, ali, por que ciências e literatura infantil? A literatura infantil, acho que eu já consegui passar para vocês o porquê, né? Porque eu gosto muito das histórias, elas fazem parte da minha vida, e eu conto histórias, a forma de trabalhar que mais me encanta e que eu consigo envolver os alunos através das histórias, e as ciências, porque eu penso, assim, a coisa que desafia. Testando. Acho que está aproximando e está dando problema. Tá. Assim ficou melhor? Eu acho que estava ruim de ouvir, vocês deviam ter reclamado. Tá bem, então. Então, a ciência é um assunto que me desafia, porque na minha prática eu percebo que na educação infantil a gente trabalha mais com a parte da linguagem e da matemática, e parece que os assuntos relacionados às ciências, quando eles são trabalhados, parece que são mais rituais e mais assim, repetitivos, e mais o que trazem nas coleções de livros e nos livros didáticos, assim, de uma forma mais superficial. Não é aquela coisa que envolve, que desafia, que desperta a curiosidade, que tem essa interação. Então, é por isso o meu interesse de aliar ciências e literatura.
Então, meu foco de pesquisa, ciências na pré-escola, literatura infantil e metodologias ativas, através desse envolvimento, dessa troca, que a gente consiga, através da literatura, envolver eles em situações de aprendizagem e desenvolver conceitos científicos na educação infantil. O objetivo geral do meu trabalho consiste, então, na elaboração de práticas pedagógicas que possam utilizar a literatura infantil como um recurso facilitador da aprendizagem de ciências na pré-escola, envolvendo os alunos em momentos prazerosos e interativos, de imaginação, observação, brincadeira, imitação e reflexão. A questão problema. Como que a literatura infantil pode ser utilizada como recurso facilitador da aprendizagem no ensino de ciências na pré-escola? A revisão de literatura, na verdade, eu ainda estou fazendo, né? Na verdade, eu estou começando, né? Eu tinha a ideia de trabalhar só com literatura infantil, então eu fiz uma busca, aí depois a gente mudou, já resolveu trabalhar com o ensino de ciências, existiu uma possibilidade, né? Que a princípio eu trabalharia com a literatura infantil, então vem mudando e ainda eu ainda vou trabalhar, a gente vai trabalhar nessa busca ainda, mas o que é o mecanismo que eu usei para a busca, o Google acadêmico que eu estou usando, os descritores que eu trabalhei, inicialmente foi ciências, depois literatura infantil, pré-escola, metodologias ativas, aí fui acrescentando, foi estreitando, assim, diminuindo, né, os resultados. Eu não trouxe aqui os números, mas lá no final eu cheguei a 84 resultados, apresentando todos esses descritores. O período de busca que eu utilizei foi 2017 a 2022. E aí eu selecionei alguns trabalhos que vinham de acordo à minha proposta de trabalho, né? Alguns eram mais relacionados ao ensino de ciências, outros eram mais relacionados à literatura. Encontrei poucos que relacionassem os dois, o ensino de ciências e de literatura na pré-escola, né? Então, alguns mais para o ensino fundamental também, pouca coisa relacionando os três descritores, ciências, pré-escola, educação infantil e as metodologias ativas. Aí aqui eu selecionei alguns dos trabalhos, só para trazer assim, um pouquinho do que eu estou lendo, né, do que eu estou estudando ainda, né, me apropriando. O primeiro trabalho ali é o ensino de ciências na educação infantil, possibilidades e desdobramentos. Aí esse trabalho é um artigo, a professora trabalhou com um arco-íris, uma turma de maternal, e aí ela faz várias experiências com eles, envolve eles em situações que eles participam, que eles vão questionando, que ela vai devolvendo as questões para eles, e, enfim, ela relata que o trabalho foi bem proveitoso, que ele envolveu as crianças, que eles perceberam as cores na natureza, se envolveram em situações lúdicas, e foram desenvolvendo as aprendizagens que ela tinha proposto para aquele período. O próximo trabalho ensino de ciências e histórias infantis, uma proposta para os anos iniciais. Nesse trabalho, um artigo também, a professora ela realizou ela criou uma história de um tucano, de uma semente, aí ela vai descrevendo o percurso da semente, e depois ela utilizou PowerPoint, utilizou som, músicas, imagens, então ela usou as tecnologias aliadas à literatura infantil, e ela coloca que também foi um trabalho bem proveitoso, que ela obteve resultados satisfatórios e envolveu os alunos também em situações de aprendizagem. Acho que ficou melhor assim, né? É que a gente fica nervosa e puxa aqui. A frente do trabalho ali é a do... Tá. Foi. Com licença. Pode fazer aqui, obrigado. Vamos lá na capilha aqui. De repente, assim, você vai. Pode falar. Então, o último trabalho ali que eu trouxe são esses
Não sai, Angélica. Não, aí a gente não tem legenda aqui. Precisa desse câmera. Precisa. É só trocar é que esse aqui também, logo, já ficou. Mas aqui na legenda. A legenda não. Luciano, eu não sei quais são. Aí o último trabalho que eu trouxe ali, Histórias para Contar Ciências, Possibilidades Lúdicas para a Alfabetização Científica. Esse trabalho é um trabalho de conclusão de curso da Cássia Viana. Ela não trabalha com pré-escola, mas eu gostei muito, me chamou a atenção, porque ela fala da importância das narrativas, das histórias, e de quanto essas histórias fazem parte da vida, da vida dela. Ela descreve a trajetória dela também, e eu me identifiquei muito com isso, assim. E aí ela traz também uma questão bem importante, que ela traz que as crianças fazem parte desse mundo digital, né? São nativos de um mundo digital e nós de um mundo impresso, né? E aí ela questiona, nós desse mundo impresso não temos nada para ensinar para as crianças, e aí ela traz que temos que assim, a importância de quantos anos, né, de escrita, e que se as tecnologias estão aí se desenvolveram, foi através do mundo impresso, foi através das descobertas. Aí ela traz a questão dos filmes, dos jogos, todos eles, se a gente vai se dar de conta, no final eles têm uma história, eles têm uma narração, e ela traz esse encantamento das histórias. Ela trabalha com o ensino fundamental e com o ensino de ciências através das histórias. Então, foi um trabalho que eu gostei bastante, por isso que eu li ele, esse eu li na íntegra, trouxe ele aqui. Angélica, 10 minutos já. Nossa, então o meu referencial teórico é a teoria histórico-cultural de Vygotsky, que eu me identifico bastante. Eu trouxe ali alguns pontos que eu faço relação, né, com a pré-escola, que é a imaginação, a aprendizagem, a emoção, que é através da aprendizagem, né, que o Vygotsky traz, que as crianças vão se desenvolver, né, então por isso, né, eu trouxe a aprendizagem, a imaginação, através de quando eles estão recriando, quando eles estão imaginando, quando eles estão fazendo uma representação. Aquilo não é um simples brinquedo, aquilo ele está refletindo, ele está fazendo relações, construindo, né, que é essa questão que o Vygotsky traz. E a questão da emoção, de emocionar os alunos para aprender, deles estarem envolvidos, deles quererem, deles estarem curiosos. Aí aqui eu trouxe um cronograma, mais ou menos, né, de como que está sendo o meu trabalho. No primeiro semestre eu desenvolvi os créditos, depois no primeiro semestre e no segundo, que eu continuo fazendo a revisão da literatura, o referencial de trabalho também no segundo semestre, 2022, a qualificação início de 2023, e o produto educacional também, a elaboração e aplicação prevista, né, para o início do primeiro semestre de 2023, e a defesa da dissertação, se Deus me permitir, no final de 2023. Meu referencial metodológico, né, intervenção pedagógica de Daviani, referencial de análise de dados, pesquisas qualitativas de Wien, mas também bem inicial, assim, estou trabalhando nisso, né, ainda não me aprofundei, é bem inicial mesmo meu trabalho. O meu produto educacional, o que eu penso? Em desenvolver uma sequência didática que, por meio da literatura infantil, possa servir de apoio aos professores no ensino de ciências na pré-escola. Então, eu pretendo desenvolver um trabalho com as crianças, com uma turma de pré-escola, e desenvolver uma sequência didática que, posteriormente, sirva de apoio para os professores utilizarem no ensino de ciências, porque a gente não tem muito material. Então, essa é a minha intenção, né? Eu não defini ainda o que, se eu vou utilizar uma história, se eu vou utilizar 2, 3 histórias, se vai ser em formato de vídeo, se vai ser em formato de fichas. Isso a gente não definiu ainda, mas a proposta é que seja uma sequência didática para os professores utilizarem. Aí eu queria
eu trouxe aqui essa frase que está no trabalho da Cássia Viana, que eu achei ela tão a ver com o que eu faço, com o que eu gosto, com o que eu pretendo desenvolver. Matos, ela cita 2005, as histórias não servem para fazer as crianças dormirem, mas sim para acordá-las. E aí eu me remeto de novo à função das histórias e como elas fazem parte da minha trajetória, da minha vida pessoal e da minha vida acadêmica. E como que essas histórias, assim, elas normalmente, quando criança, elas vinham para fazer a gente dormir, né? Para envolver a gente naquela relação de aconchego, né? E hoje em dia também eu vejo isso na sala de aula, que as histórias são um meio da gente criar um vínculo com as crianças e que essas histórias, elas não servem para a gente, né, dormir, elas servem para acordar, para a gente despertar, para a gente buscar, para a gente ficar apaixonado, ter vontade de ir atrás. E aí, por isso que eu estou encerrando com essa frase. Aí, aqui os créditos onde eu fiz, tirei o slide. Era isso, muito obrigada. Desculpa se o nervosismo me impediu de falar alguma coisa.